Olá, o programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem e divulga o bem, começa agora. E começa agora, como sempre, convidando você a fazer parte da grande ciranda do bem. Essa que faz a diferença na vida de cada um. Mas você tem que começar fazendo a diferença na sua própria vida. E como é importante, né, a expressão, poder se expressar. Como é importante nós podermos falar. Mas quando a gente não pode falar, nós podemos nos expressar através dos gestos. E existe também uma outra expressão que mostra a nossa alma. Nós podemos mostrar a nossa tristeza, a nossa alegria, a nossa euforia, o nosso amor. Nós podemos mostrar tudo aquilo que vai dentro de nós quando ouvimos uma música, através da dança. Você sabia que nós estamos, todo ano é comemorado o Dia Internacional da Dança, que foi estabelecido pela Unesco? O quanto é importante. A dança, ela, além de você aprender a se expressar através do seu corpo, você também, quando dança com o outro, é uma forma de conexão. Mas mesmo quando você dança só, você está se conectando com aquele que está vendo. No balé, no samba, nas escolas de samba, por exemplo, quando as pessoas estão ali, é uma euforia. Mas também quando você assiste uma peça de balé, né, uma peça clássica, uma música linda, A Morte do Cisne, ela é algo que toca a nossa alma. E ela pode ser expressada de várias formas. Assim também como é expressada a alegria, a vida. Você pode contar a vida de uma pessoa através da dança. É uma forma de expressão que fala, sem palavras, mas que diz tudo. É a sua alma, né? No ritmo da dança, nós vamos encontrando o nosso jeito de ser. Você sabia que quando você dança, você também, até psicologicamente, faz bem para o seu sistema imunológico, não só pelos movimentos, mas porque você está ali integrado com o seu corpo, o seu sentir naquela música, e isso traz para você equilíbrio. Nós temos uma referência aqui em Alagoas, maravilhosa, e que está aqui conosco hoje, que é Maria Emília Clarke. Eu não sei em que horas que essa moça dorme, porque ela se dedica tanto à dança que passou a ser a vida dela. Ela se expressa através de muitas histórias, ela é contratada para expressar e contar histórias de muitas pessoas, assim como também faz uma viagem a todas as músicas no nosso planeta, de todos os países. É tão maravilhoso. Ela tem um histórico muito profundo. E ela começou muito lá atrás, ela vai falar um pouco sobre isso, mas eu vou falar um pouco sobre ela. Ela participou de tantos festivais internacionais de balé. Na Bienal de Lyon, na França, em L'Aquila, na Itália, em Cádiz, na Espanha, em Lausanne, na Suíça, em Guanajuato, no México, Buenos Aires, na Argentina, Havana e outros. E ela também está aqui conosco hoje para contar um pouco, não só da história dela, mas para mostrar o quanto é importante a música e por que é importante ter o Dia Internacional da Música. Maria Emília Clarke, é uma alegria te rever, essa energia pulsante que você é. Prazer imenso estar aqui com vocês. É sempre renovador e muito agregador, assim como muito espiritual também, estar aqui com vocês. Eu sinto essa força muito presente no seu trabalho, junto com o André e toda essa equipe. O Dia Internacional da Dança, ele veio foi o 29 de abril, não é? E ele veio ano, né, todos gente? os anos, né? E aí, ele veio ao CID, Conselho Internacional da Dança, que é um órgão vinculado à Unesco. A Unesco é uma agência, né, da ONU. Definiu que o 29 de abril era uma data
significativa pelo nascimento do grande coreógrafo Jean Georges Noverre, que foi do século XVIII, de 1727, mas ele foi pensado como o coreógrafo do modernismo, um grande, né, pensador que traria o balé moderno. E o mais interessante é que ele falava naquela época que o bailarino precisa, além da técnica, ter a interpretação. Isso. A intenção do movimento. Então, isso no século XVIII, fez mais de 100 trabalhos de 50 anos de vida. Então, justifica a importância do dia 29 de abril. E aqui no Brasil, nós temos o nascimento da grande mestre, bailarina, criadora do balé estágio húngara, Marika Gidali. E que, inclusive, está lançando um livro. Isso, que também nasceu dia 29 de abril e lançando o livro de Corpo e Alma. Deixo aqui já essa indicação para que vocês acessem as redes do estágio e adquiram esse livro, né, que é uma obra muito interessante, é o último livro de Marika agora. E eu acho que são os diários, assim, é muito interessante a gente conhecer a vida, né, escrita em anos e anos de produção, que o Balé Estágio, ele realmente profissionalizou o balé no Brasil. Eu tive a honra de ficar 10 anos com ele. Nós montamos o Ininterrupto aqui em plena pandemia, que foi uma homenagem a Marika e a Décio Otero, em memória, e hoje, né? E é isso, então o Dia Internacional da Dança está bem representado por Jean Georges Noverre e aqui com o nascimento de Marika Gidali. Então, no nacional nosso, alguém que também trabalha no nacional, e lá no estágio, tanto a gente participava dos grandes festivais internacionais, como também a gente fazia as escolas públicas do estado de São Paulo e também FEBEM, entre outras instituições. Então, assim, a gente, na verdade, eu como assistente social da Universidade Federal de Alagoas, acabei indo para uma companhia que também tem esse olhar. Então, acho que a vida se encarrega de tudo, não é, Marisa? Maria Emília Clark, ela é assistente social e bailarina. Já são quantos anos de estrada? Já são... Eu iniciei em 1981 no balé, né? E fiquei 10 anos com balé estágio fora daqui, viajando, fazendo todo esse movimento que repercute hoje. Aí já estou há 27 anos de retorno a Maceió, já temos 57 produções coreográficas memorialistas, né? E o que a gente faz? Em geral, a gente trabalha a criança a partir dos 3 anos de idade, 2 anos e 8 meses, a gente dá uma olhadinha que é o Baby Class, e vamos até a companhia profissional, né? Então, a gente trabalha na primeira parte dessas obras memorialistas a questão técnica acadêmica, não é, do balé, e finaliza sempre com repertórios clássicos específicos que a gente acha que abre um link para tal. Entramos nas modalidades da escola, que é o jazz, dance, o sapateado, e fechamos com a companhia que tem um trabalho voltado à contemporaneidade, né? Seria um neoclássico, mas que traz uma contemporaneidade na sua produção. Que foi como fizemos Inês da Silveira. Sim, Inês da Silveira foi um espetáculo maravilhoso, contando a história dela. Foi maravilhoso olhar. E como é importante, através dessa expressão da arte da dança, que é uma forma de expressão muito firme e toca o coração, uma forma diferente, porque nós temos teatro, temos cinema, mas através da dança foi assim bastante enriquecedor para todo o público. Porque nós tivemos toda a escola envolvida com a vida de Inês da Silveira. E é emocionante, né? Então, que bom que você, né, se identificou. E assim, o fato de você estar ali com 300, 400, 500 pessoas envolvidas, falando e conhecendo a vida da Nise, não é? Entender também o processo agregador, que eu fiquei 3 meses fazendo trabalho no CAPS Casa Verde, com 11 usuários, e eles faziam a cena final. E eu digo que eu aprendi mais com eles do que eles comigo, porque
a gente cria o desafio, não é, de sair toda uma formatação estética de movimento, de disciplina, e você vira meio mãe, meio psicóloga, né? E aí já entra o serviço social junto e Você, vê-los você levou o CAPS para dentro do do palco do teatro, teatro. né? Eles tiveram a roupa, tiveram cachê, foi uma parceria com o IADEC, né? Foi muito interessante foi a quarta fase do projeto NISE, Cores e Formas. E o mais interessante é eles comprometidos com o evento, com a responsabilidade, foram perfeitos, incríveis, ficavam um tempão no final, na pose final, não podia mexer até a cortina fechar, e eles ali Se mantiveram. mantiveram com uma persistência, com uma beleza, né? E uma espiritualidade regia ali aquele momento final da Nise, né? Que a gente faz um finalzinho dessa coreografia, vai aparecendo a Nise nas suas várias fases, né? Aquela mulher poderosíssima, e no final tem uma menina que sobe e faz o mesmo gesto que ela, que é o momento final, e aí eles também fazem isso. Então é muito instigador. E a conexão que você criou, porque a dança é a alma se expressando, né? Como diz o livro da Marika Gidali, né? Que de corpo e alma. E é de corpo e alma. Ou de alma para o corpo. Né? E esse projeto a gente já tem alguns projetos que foram assim, parabenizados, assim, homenageados. E aí teve o Prêmio Notável da Cultura Alagoana. Isso você também, foi também que homenageada. estivemos juntas. Né? Não é? Que foi como melhor espetáculo. São coisas simples, mas são coisas que são significativas. Não é um reconhecimento de um grupo cultural, né, que presente, que está ali vendo a qualidade de um trabalho cênico, né, a parte plástica, o cenário, a música. Como fazer isso com o balé, não é? Como codificar a vida de Nise na primeira fase com o balé, como criar um ambiente, aí vem a pesquisa vasta com relação a isso. Então, eu acho que a gente agradece. O seu trabalho não é só a dança, não. Tem que fazer uma pesquisa, depois você tem que criar. E você sabe que eu estava lendo uma matéria muito importante dizendo que as pessoas que utilizam muito a sua criatividade, elas têm menos probabilidade de desenvolver problemas na velhice, na questão mental, inclusive Alzheimer e outras comorbidades que podem acontecer, né? E assim, achei bastante interessante nós observarmos que a nossa disciplina, né? Porque a dança, assim como a música, ela exige disciplina. E o balé, ele solicita que você trabalhe a sua cabeça, o seu pensamento. São várias conexões neurais que você fica ativando durante esse momento. Porque o balé, ele funciona como você mostra o movimento, mas você precisa absorver o movimento para reproduzir. E também saber, né, o que ele vai expressar. Isso. Porque você pode pensar uma coisa, mas de repente no movimento expressar outra. Isso. E a técnica, ela é um caminho para expressividade de algo ou de alguma coisa. Com certeza. E como técnica, o balé vai trabalhar a sua estabilidade, não é? O seu corpo como um todo, o seu fortalecimento muscular, não é? Uma série de questões. Para a criança, não tem coisa mais interessante. Então, pais, coloquem as crianças na dança, no balé, nas atividades esportivas, porque você está gerando na criança um pensamento que gera uma energia interna, corpórea, também ativando o seu cérebro, não é? Crianças que são muito ágeis precisam de uma calmaria, aquelas que já são mais lentas precisam que você ative esse pensamento. Então, o balé, ele traz essa força na formação direta da criança, não é? Com certeza. Então, e pensando nisso, eu acho que agora a gente tem que mostrar um pouco. Você mandou uns vídeos para a gente dar uma olhadinha e ver os trabalhos que você desenvolveu, com a alegria, a união do trabalho.
Vamos colocar um vídeo para nós olharmos e ver. Olha, esse daí foi o balé Amelia A Clark. primeira parte da Anísia da Silveira, não é? Que a gente contava toda a história. A mãe da Anísia era pianista, o pai professor de álgebra. E aí cada criança, ela traduzia um momento, né? Da infância, adolescência, e cores, e toda a sua força, né? Com a psiquiatria. É, E a partir da criança, a partir dos 3 anos, ali numa organização, não é? Todas sobem, descem escadas e tudo muito organizado, e o subir e descer escadas Por fala muito, exemplo, né? não Eu é? acho que quando nós subimos, estamos buscando. E aí já são as meninas do projeto, que já é um outro trabalho que nós desenvolvemos desde 2016 na DTAL, é um trabalho à parte, a escola, que são as 60 crianças que são beneficiadas pela parceria da DTAL com a minha pessoa, né, com a pessoa física Maria Amelia Clark. E são 60 crianças da rede pública de ensino, não é? Todo começo de ano você faz Faço a inscrição seletiva, dessas crianças, né? Que querem isso, e a participar. gente abre, por exemplo, eu tenho 50, abriram mais 15 vagas, estamos com 65 hoje, Já né? aumentou mais 5. Já aumentamos mais 5. Então, a gente vai estimulando, fazendo formando esses bailarinos, e eles apresentam um espetáculo de culminância anualmente. Sempre existe a culminância. Sempre existe a culminância, e é sempre o primeiro dia da semana de aniversário do Teatro Deodoro. Que coisa maravilhosa. Não é? Então, assim, É elas uma comemoração. abrem. Como eu me sinto muito feliz, porque é como se eles, de certa forma, dissessem, não, Maria Emília, esse trabalho, ele representa a abertura, Isso. não é, da Semana É uma grande Nacional, responsabilidade. né, do Teatro Deodoro, não é? Então, a gente fica muito feliz, porque a gente vê-las chegando cabisbaixas, com um olhar ainda sem entender bem o que está fazendo, e elas já foi seletiva deste ano, né? Ali está 2016, mas é E 2026. lá foi espetáculo. É. Isso aqui já é seletiva, já é um outro vídeo, né? Deste ano, que foram as 15 vagas. E aí você vê-las ao final deste ano, não é? Ou no final dos anos, com um olhar altivo, completando palavras, porque nós fazemos um trabalho que avança no quesito da técnica e da arte dentro desse projeto. Nós fazemos um desenvolvimento formativo das artes cênicas, elas precisam estudar, por exemplo, está havendo a exposição do complexo sobre o modernismo, elas precisam observar a exposição, estudar o que é o modernismo e fazer a contação de história. E nesse momento a gente completa as palavras, a gente ensina a respiração, a pausa. Então nos interessa esse bailarino que ultrapassa barreiras. A gente vive falando, vocês podem conhecer o mundo pela internet, optem pela internet, pelo caminho que vai agregar a vocês. Com né? certeza. Que vai agregar a formação, que vai agregar o seu olhar. Não percam tempo com o que não agrega. Né? E é muito interessante, porque nós já temos meninas que iniciaram no projeto e quase todas que chegam na fase do Enem estão entrando na faculdade. Isso é muito interessante. E eu né? acredito que a dança traz a elas uma abertura de consciência. Né? Ela fica mais leve. Temos meninas já fazendo veterinária, meninas que iniciaram no projeto, que estão fazendo serviço social, que estão fazendo pedagogia, tem assim, odontologia. Isso é muito interessante, entender como o balé ele é um fator impulsionador, mas definitivamente, talvez, o mais direcionador, porque você trabalha com a emoção, a disciplina, a técnica, a pontualidade, né? O direcionamento correto para as ações. E aquilo abre a sua consciência para o seu talento. Ela pode ter o talento para a dança, mas o talento maior dela, ele se sobressai. Né? E desse trabalho social que a gente vem desenvolvendo no Estado desde 1999. Muito tempo. Que iniciou na extinta Fontede, no Papódromo, na região do Papódromo. Uma pena que o papódromo não foi utilizado para mais nada, né? Isso, deixa eu explicar um pouquinho o que aconteceu. A extinta Fontede tinha, na época, o papódromo.
E além da minha atividade técnica de trazer companhias e, enfim, fazer intercâmbios, eu estava retornando a Maceió, eu falei, vamos ocupar este espaço. Fomos para o papódromo. Porém, quando as chuvas vieram, a estrutura não suportou. Não, A chuva invadia o espaço na parte subterrânea, que era por onde a gente entrava também. não tinha condição. E aí eu passei para ir para o Caique ao lado, que a ideia inicial era absorver pessoas da região ali do papódromo. Fiquei 3 anos, mas aí a gente depende de um quesito importante para o balé, que é o piso. Você não pode trabalhar no cimento, você tem que trabalhar com a madeira, com piso Isso. flutuante. Nesse mesmo período, eu estava começando com a escola, e nesse mesmo período, lançando as bases no final deste ano, de 99, 2000, as bases da companhia também, com os Sim. alunos mais adiantados. E aí nós temos o Nigro, mais de 5.000, 6.000 pessoas assistiram. Foi um espetáculo que revolucionou, com a presença de Gustavo Guilherme, Mirna Porto Maia, um cenário inovador, com as minhas ideias, né, agregando o projeto social e esses alunos que eram fazendo base da companhia. A gente foi, assim, mostrando já naquela época nosso interesse de trazer a memória como um caminho definidor, não é? E é isso, então passou lá para a escola e aí em 2016 existia um edital de convocação de espaço. Nós lançamos o projeto, muito bem estruturado, por mim e por uma equipe, e que envolvia todo o complexo cultural, além dessa formação vasta, né, que eu estou passando para vocês, que acontece lá com as crianças. Elas aprendem francês, elas aprendem o que eu puder direcionar, até colocar uma mesa, a gente faz isso. Então me interessa Etiqueta, né? isso, que o ser humano avance. Chegam as equipes de reportagens, falei, Melissa, tem jornalistas aqui. Eu falei, a gente faz esse trabalho. Elas precisam fazer a contação de história, né, estudaram cinema. Eu falei, vai estudar o cinema, você não sabe o título do Enem, vai estudar a música, né, do Ennio Morricone, John Williams, vamos estudar os compositores, vocês falam da música vinculada ao cinema, vocês vão tirar 10 no Enem. Então, eu fico fazendo essas análises, essas estruturas neurais e formativas, não é? Que elas só têm a crescer, né? Com cada tema que a gente propõe, com cada universo que elas estão pesquisando, né? Então, elas tiveram que entender o que é a psiquiatria para também participarem, né, de certa forma, do caminho da NISE. Então, tudo isso é muito interessante. E você, né, falando de tudo isso, a gente vê o quanto é importante a gente oferecer, além daquele currículo pedagógico, você sempre agregar, porque tudo que você leva, você pode agregar ao currículo. Não precisa de sair necessariamente através da dança, por exemplo, através da disciplina e tudo, você pode estudar português, geografia, você pode falar sobre tudo através da dança, através do teatro, através da expressão corporal, porque se a alma e a expressão a alma se expressa através do corpo, né? Nós podemos expressar através do corpo aquele sentimento. Você falando sobre Inês da Silveira, eu me lembrei, né, eu faço parte da Academia de Letras do Brasil, lá em Jaboatão, em Pernambuco, e você sabe que a cadeira, né, a minha patronesse é Inês da Silveira. Que maravilha. Eu a escolhi justamente pelo trabalho que faço e também por aquilo que por ser uma mulher que foi à frente do tempo, né, e assim como você. Você é que se destaca porque você é à frente do tempo, você não para, você está sempre buscando, você coloca sua alma naquilo que você faz. E as crianças, aqueles que recebem o seu trabalho, que é o seu talento, para você talvez, não sei, mas eu vejo assim, talvez não seja nem um trabalho, é algo que mantém a sua vida, mantém a sua alma em movimento, né? Eu me dedico de segundas às quintas, dentro da escola, né, com 8 aulas diárias, do Baby Class. Então, tragam seus filhos para conhecer esse caminho interessante da autoestima. A gente trabalha a técnica acadêmica, mas apoiando muito a criança no seu desenvolvimento, né, impulsionando a autoestima. Todo mundo vai para frente, todo mundo vai para trás. A gente faz essa troca, a gente compreende a criança,
não é? A gente tem, eu tenho na escola crianças Downs que dançam na ponta lindamente, que começaram comigo do Baby Class e desde sempre tiveram autonomia para puxar a fila, para entrar, que dá autonomia. Então a gente Isso. trabalha essa autonomia da criança. Nós precisamos, né? porque aquela pessoa que tem uma limitação, você pode trabalhar e ela pode vencer um pouco daquela limitação. Sim, elas vão ficando independentes. É porque nós precisamos de investir nisso, não ficarmos dentro da área do preconceito e de esconder, não. Nós temos que ousar levar novas técnicas, novas formas de ajudar, né? E de incluir, porque é uma inclusão. Tem algum fio, tem ainda algo que a gente possa mostrar de imagem aí, que está guardado? Não tem mais imagem, né? Mas, assim, deu para vocês terem uma ideia do que é o trabalho de Maria Emília Clarke. São aí 27 anos, com espetáculos maravilhosos e levando para o público. E esse ano também não é diferente, ela está aí preparando alguma coisa, mas sempre dentro dessa área da memória, né? Memorialista, mas isso ela não vai com ela. Como é que é isso? Como é que vai ser esse ano? Eu quero, assim, inicialmente falar que a gente cuida com muito carinho, com muito respeito, com muita sensibilidade, não é? Aquela proposta, aquele enredo do momento. E não seria diferente este ano. A gente está trabalhando algo no quesito educacional, mas existe um universo muito maior, né? E descobrindo, porque eu falo que eu encarno essas pessoas, mas na verdade eu começo a pesquisar tão profundamente a história, a ancestralidade, que isso vai criando aquele arcabouço, né? E a gente consegue, através da coreografia, através da música e através de um documentário, que eu diria que é para o mundo, assim, porque a gente não faz aquele documentário óbvio, mas ele é um documentário artístico conectado com o que o mundo está fazendo, não é? Criando, trazendo aquela história, mas com um visual extremamente atual, de mídia, de contemporaneidade, porque eu sou um pouco futurista no meu olhar também, então eu acho que a gente consegue falar desta contemporaneidade, mas traduzindo em imagem, um documentário que complementa essas ações artísticas, algo que faz com que você se sinta que essa memória ela não vai ficar parada. É a memória em movimento. É a memória em movimento. Então, eu busco esse futurismo de ideias, porque eu acredito que esse momento ele vai perpassar. Isso, né? Ele vai... o que trouxe, essa memória que trouxe até aqui e o que é que vai ser daqui por diante. Então eu tenho uma preocupação em fazer algo que seja largo, que deixa também a sua possibilidade de refletir, também de imaginar, né? Que todos nós somos artistas. E quando você senta e você só vê o óbvio, a mim não interessa, né? Nem a você. É verdade. Então, acho que esse cinema que a gente apresenta junto com a coreografia, que casa muito bem com a música, não é? Com aquela proposta quando ela é lúdica, quando é o adolescente, quando é o balé adulto, nós chamamos o balé adulto na escola, né? Quando a gente está no jazz, né? Então, eu queria o sapateado esse ano, eu falei, não, tem que ser um momento... não é um momento alegre, o sapateado é um momento de perda, é um momento de... Então, toda uma postura corpórea voltada a esse momento, que foi quando a Nise perdeu o seu pai, que era a sua força espiritual, além de formativa, assim como sua mãe pianista também. Mas aí, no enredo, era o momento da perda do pai. Então, o silêncio, só o barulho de sapateada, aquela coisa da Nise, né? Que foi aquela ebulição interna, né? Interna. Ebulição interna. Então, assim, é isso. Acho que o artista, cada um nasce com um caminho, né? Assim, você na sua sensibilidade incrível, que sempre aqui é uma aula, né? De amor, né? Ao outro. Isso é muito importante. Então, é isso. Acho que a escola, ela caminha com esse olhar
do hoje, pensando na memória e querendo que essa memória seja sempre o futuro, né? E aí eu acho que esses espetáculos eles traduzem isso. Não sei se você Sim, concorda com... concordo em todos os sentidos. E o programa Trilha Social reconhece e vê a Maria Emília Clarke, essa mulher com essa genialidade, essa criatividade, esse talento, né, que nos brinda com todos os espetáculos que você faz e também brinda a essas crianças que recebem através, né, do seu trabalho, essas que fazem um trabalho praticamente voluntário para ajudar essas crianças a terem também um incentivo e desenvolver autoestima, o autorrespeito e a saberem se expressar cada vez melhor em tudo que elas fossem fazer na vida delas. E isso não tem preço. O programa Trilha Social chega ao final agora, só nesse momento. Mas ele vai continuar, nós vamos recebê-la muitas vezes ainda aqui. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem. Queria agradecer esse espaço, né? Queria dizer que contem comigo, que Alagoas, conte comigo. Eu acho que eu ainda tenho um caminho ainda aí a percorrer. Sinto-me aberta para o nosso estado, para o nosso país. E queria dizer que todos nós, não é, somos luz, mas é o trabalho, né, é a força e eu acho que é o amor que faz com que essa luz caminhe para todos, não é? Então, eu penso nisso, eu penso todos os trabalhos que a gente está desenvolvendo, eu quero que essa luz, ela abra, que ela ilumine cada vez mais pessoas. Que ela chegue na criança, no necessitado, né, na criança do inclusivo. Dia a dia, a inclusão, né? E é isso. E, acima de tudo, dizer que o balé ele é um caminho formativo, né, agregador, que pode trabalhar a autoestima, e que, como Jean Georges Noverre, e assim como Marika Gidali. É uma profissão? É uma profissão, e ambos falaram de uma questão. Procurem profissionais onde a técnica seja competente e onde essa competência ensine a intenção do movimento, né? Então, vamos a fundo nessa questão da formação, né, dos profissionais da área, né? E também nessa questão da intenção do que estamos. A intenção da alma, né? O que essa alma quer? É isso, né? Parabéns. O programa Trilha Social fica muito feliz de recebê-la aqui. O programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem e divulga o bem, termina agora, mas volta semana que vem, sempre trazendo novidades e pessoas maravilhosas para compartilhar histórias com vocês. Até lá!